Olá, o programa TV Câmara Entrevista, voltando aqui ao seu segundo bloco. Hoje estamos conversando sobre o luto, recebendo o teólogo Joel Neto e a psicóloga Aline Monteiro. No primeiro bloco falamos aí sobre essa visão cultural e também individual do luto e como as pessoas se relacionam com isso. Existe uma diferença na relação do luto de acordo com a faixa etária? Vocês acreditam que, por exemplo, é preciso uma criança explicar o que é a morte, a perda, e uma pessoa, quando você falou da questão geracional, né, seria muito mais traumático o pai perder um filho do que um filho perder um pai numa idade avançada? Quer dizer, a questão da geração, ela influencia muito na relação com o luto? Olha, claro que sempre tem a questão do caráter mesmo, né, da personalidade da pessoa e tal. Mas, sem dúvida alguma, o luto ele é um pouco mais complicado quando a pessoa não pode se preparar para, né? É claro que todos nós, o ideal seria que nós estivéssemos sempre preparados ou entrássemos em contato com a possibilidade da perda e com a realidade da perda, né? Mas um filho, ele sempre espera, né, perder os pais, ou o avô primeiro, depois os pais. Então é algo em que ele pensa ao longo da vida. Exato. Quando se trata da perda de um filho, quer dizer, é algo que assusta muito, né? É natural e que se gera uma questão muito, assim, os pais, eles são responsáveis pelos filhos, né? E aí gera uma culpa monstruosa. E aí, assim, né, eu não pude livrar, eu não consegui livrar, muitas vezes são fatalidades, enfim, né? Mas a culpa, ela é parte do processo. E aí isso pode complicar muito, né? Agora, quando você me pergunta se a idade, né, pode determinar a maneira... Não, são sempre... É claro que se você vai daqui aos Estados Unidos com os teus filhos, né, você deve dizer, olha, a gente está indo para um outro lugar, vai explicar. Então, você, não sei, vai passar um tempo fora, você vai explicar tudo isso. Então, quando alguém da família, né, se vai, você também vai precisar explicar. Assim, qualquer situação nova, você vai precisar inserir a criança nessa nova... contextualizar, né, nessa nova realidade. Então, vai explicado, sem dúvida nenhuma. Mas tem muito mais a ver com as características de como que a pessoa lida com as perdas, de como que ela... o significado da pessoa que perde, né, ou daquela situação perdida na vida da pessoa, a dimensão que isso tem para ela. Joel, a gente, às vezes, a perda ela pode ser considerada irreparável, mas os significados que a gente vai dar a ela podem ajudar a preencher essa ausência? Então, eu acho que sobre o significado, não é questão de se dar um significado, mas é se tem um significado para se dar, né? Muitas vezes a morte para a gente, ela se resume àquele fato de alguém que parou de respirar, que você vai passar por um período de enlutamento, de velório e toda aquela questão social até que as pessoas passam na perda de entes queridos. A pergunta é qual significado nós temos para dar à morte? Quando você, por exemplo, como a Aline estava dando exemplos de crianças que perdem avós, pais, vocês estavam falando disso, o que dizer para essas crianças? É um grande desafio. Significado, eu tenho 3 filhos, a minha mais velha tem 6 anos. O que eu posso falar sobre a morte para uma criança de 6 anos? Essa deveria ser a nossa grande pergunta. Mas para isso a gente tem que perguntar o que nós pensamos sobre a morte. O que nós pensamos se hoje nós perdêssemos alguém, sobre futuro, sobre existência, sobre finalidades da vida. Minha filha de 6 anos, dando um exemplo meu, minha filha de 6 anos já faz esses questionamentos. Já pergunta sobre a morte, sobretudo porque a minha esposa, o pai dela já é falecido. Faleceu quando ela tinha 9 anos de idade. Então minha filha tem, os meus filhos, né, mas a minha filha mais velha, ela tem um avô e 2 avós. Então ela chegou num momento da vida que ela já pergunta, aonde está o meu outro
avô. E você fica numa bifurcação. Nós temos uma convicção espiritual, nós temos uma certeza de vida eterna, enfim, tudo que as pessoas sabem do cristianismo. Mas como dizer para minha filha de 6 anos de idade, com uma complexidade de raciocínio não tão grande, de que alguém que é próximo a ela, mas não está mais, está com Deus, ou tem uma vida além dessa, sem deixar que ela sinta por Deus, ou coloque na conta de Deus, ou faça de Deus um algoz contra ela. Então, eu acho que isso tem muito a ver com um senso de esperança. Eu como pastor, já participei de velórios, e todos eles têm sua tristeza, natural. Já participei de velórios onde a tristeza beirava o desespero, já participei de velórios onde a tristeza desaguava-se na esperança. Então, o significado está entre encontrar na realidade da morte a esperança para não mergulhar no desespero. E esse significado está para além de nós. É um referencial para além de nós. Quando nós olhamos a morte a partir de uma perspectiva que começa e termina no homem, ou a vida como uma perspectiva que começa no homem e termina na morte do homem, isso é desesperador. Isso é andar num beco escuro. Mas quando você consegue encontrar um referencial, e aqui eu não estou dizendo que é meu Deus, enfim, um referencial para além do próprio homem, você tem uma pequena chance, ou começa a ter uma chance, de não mergulhar no desespero e deixar que a tristeza natural da vida desague numa esperança. Então, eu acho que, e aí talvez nós iremos para outro assunto até, antes de perguntar qual é o significado que se dá a uma criança sobre a morte, nós temos que perguntar qual é o nosso significado sobre a morte. A morte como se vê, como se coloca, naquele estado puro, real, da não existência humana mais ali, no velório, no caixão, tudo aquilo nós conseguimos descrever, conceituar, mas para além daquilo, qual é o significado que nós temos sobre a vida que vem após isso? Então, antes da gente dar um significado para uma criança, nós devemos discutir qual é o nosso próprio significado sobre a morte. Aline, os profissionais da saúde, você como psicóloga, se capacitam nas universidades, por exemplo, os médicos, que geralmente são os que, no ambiente hospitalar, fazem o primeiro contato, né, com a família do paciente. Na rede de segurança assim, da saúde, como é que os profissionais estão preparados para responder essas questões? A gente se prepara assim na... Então, os profissionais de saúde deveriam, né, ter um contato maior com essa questão. Nem sempre é assim, a gente sabe, infelizmente. Tem até uma situação muito desagradável, né? Uma vez eu estava no hospital, aguardando uma cirurgia. Uma pessoa que estava passando por uma cirurgia, e aí veio o médico e disse a uma senhora que estava esperando, né, o resultado lá de como tinha sido a cirurgia do filho. E era uma pessoa muito simples. E ele chegou para ela e falou... minha senhora, chamou o nome e falou: minha senhora, o teu filho foi a óbito. E aí ela disse: onde é? Onde é que ele está? Porque ela não entendeu. Então, e nesse momento ele chamou a enfermeira, falou: fulano, vem dar vem conversar aqui com a pessoa. Quer dizer, muitas vezes o profissional de saúde é muito na linha do que o Joel falou. Quer dizer, se você não toma contato com o significado da morte para você, você tem muita dificuldade em transmitir isso para o outro, né? E isso é uma discussão longa já, principalmente nas universidades de medicina, que a psicologia e principalmente essas questões, né, deveriam ser muito trabalhadas, porque... alguns médicos ainda têm muito aquela questão do o poder estar comigo, né? De quem é que o responsável por salvar ou não, né? E aí é muito difícil para eles
ter que lidar com o falimento deles ali, né? É encarado como uma... falhou, né? Não Sim. como... E a morte, a gente está falando muito da morte, né? Falando do luto, mas essa sensação da morte, ela é presente na vida cotidiana de várias formas, essas pequenas falibilidades da vida humana. E isso já não seria uma escola para a gente lidar melhor com isso? Então, com essa inevitabilidade da morte, lidar melhor com a nossa própria... como dizer, nossa dimensão, nós não podemos tudo, não somos eternos, não seria... Como apreender isso do cotidiano? Para quando está diante de uma situação limite, que é a morte, a gente conseguir lidar melhor com essa nossa limitação. Como que vocês... Eu acho que esse é o grande desafio do ser humano. O Rousseau, um filósofo muito recente agora, do século XVIII, tem um título que, se eu pudesse escolher um para guardar para mim, eu escolheria esse, que é A Origem da Desigualdade entre os Homens. Discurso da Origem da Desigualdade entre os Homens. Onde o Rousseau descreve a singularidade do ser humano em relação a todo o restante da natureza. E o Rousseau descreve isso de forma muito simples. Ele diz que toda a natureza ela tem estímulos e quando atende esses estímulos ela está resolvida. Então, por exemplo, um gato ele tem instinto para ser gato. Logo, se um gato tem instinto felino, um gato morrerá de fome na frente de um prato de filé. De alpiste, porque ele foi feito para comer filé, não alpiste. E um pombo morrerá de fome na frente de um prato de filé. Porque pombo come alpiste, gato come filé. O ser humano, ele come o alpiste, o filé, o gato, o pombo, come tudo. Porque o ser humano tem um delta, diz Rousseau, não o Joel, ele tem um delta entre o instinto dele, que ele também tem, nós temos natureza, temos instintos, agora nós estamos tendo instintos, né? Alguns talvez estejam cansados, estão com o instinto de ir embora, mas não vamos, porque nós temos um delta entre os nossos instintos e a vida na sua plena forma de existir humana, que é preenchido. A isso na filosofia se dá o nome de moralidade. É a moral que preenche esse delta, o improviso da moral. Então, o ser humano, por ter esse delta, como diz Rousseau, ele tem o que o próprio Nietzsche vai chamar de super-homem, lá no Anticristo, ele tem a percepção dessa não infalibilidade. Eu tenho. A gente tem, todos nós temos essa percepção de que nada vai dar errado com a gente. O problema só acontece com o vizinho. A doença é só com o filho do amigo. Então, nós vivemos a vida como se a infalibilidade não fosse uma característica natural da humanidade. Se eu pensasse que o meu avião vai cair, se eu pensasse que eu vou sair hoje, eu posso ser atropelado, eu não vou sair de casa. Então, assim, a gente tem até como uma condição de defesa para poder... A gente tem essa noção? Eu acho que Deus, aí você me permite falar isso, eu acho que Deus nos faz com algumas características. Por exemplo, a morte sendo tão terrível como é, em um velório, se nós tivéssemos a dimensão total daquilo, nós enlouqueceríamos. Mas nós vamos embora para casa. Acaba aquilo, nós vamos embora para casa. Muitos se recuperam de forma muito rápida. Então, de alguma maneira, a nossa constituição nos permite isso, como seres humanos. Mas eu acho que o grande problema que o homem precisa vencer, isso daí, a filosofia traz muito isso, porque a filosofia é o jeito humilde de olhar para a vida, é ir para a vida com uma postura de humildade, é de que nós somos finitos diante, na Grécia se dizia que era o cosmos, o cristianismo diz que é Deus, mas diante de algo inteligível, um referencial para além de nós, mas se nós quisermos ter essa percepção de infinitude, nós vamos ter que ter uma leitura de quem nós somos, primeiro, e uma leitura do que está para além de nós, depois. Ou então nós vamos sempre achar que com a gente não vai acontecer. Eu acho que esse delta que o ser humano tem, Elton, é esse grande problema. Nós vivemos como se nada fosse acontecer, como se isso fosse ser eterno. Como se a gente sobe num avião certos de que vai chegar. A gente espera, né, ao menos, né? Nem todos. Mas não lida com nenhuma possibilidade de não chegar, né?
Muito bem, este é o programa TV Câmara Entrevista. Estou recebendo aqui Joel Neto, teólogo, e também Aline Monteiro, psicóloga. Estamos debatendo o luto. Vamos para um intervalo e voltamos já com o terceiro e último bloco.